Como se já não bastasse a enxurrada de regulamentações que o governo Lula criou e está impondo à população desde sua reeleição, agora o Estado tenta mais uma vez impor regras arbitrárias e dessa vez regulamentando ainda mais a indústria de chocolates, proibindo os tipos amargo e meio amargo. Afinal, até onde o Estado é capaz de ir para controlar a população e coibir liberdades? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Guarda-Costas do Vorcaro Sem o Broche, escrito por Sabedoria Argumentativa, revisado por Gordinho Caipira e narrado por Coreia com K. Não é novidade para nós libertários que o Estado, ainda que por meio de jargões como combate à desinformação, fake news ou interesse em zelar pela saúde da população, faz de tudo para garantir que a liberdade do povo seja cada vez mais limitada. Os inimigos da vez escolhidos pelo governo foram os chocolates amargo e meio amargo. Aprovado no Senado em abril deste ano, o projeto de lei prevê mudanças regulatórias no conteúdo do chocolate que as fabricantes devem seguir, com risco de multas e sanções judiciais caso não cumpram as novas regras. Na prática, tais mudanças têm como objetivo principal a alteração na nomenclatura do chocolate amargo e meio amargo, como hoje conhecemos. O produto físico continuará nas prateleiras, porém, o governo passa agora a exigir que as fabricantes utilizem outras classificações burocráticas, criando uma barreira linguística e técnica que serve apenas para encher o saco de quem produz e consome. Isso se deve ao fato de que, segundo o governo brasileiro, o setor de chocolates não possui regulação específica e os rótulos antigos, como amargo e meio amargo, servem apenas como estratégia de marketing para enganar os consumidores desinformados e aumentar o número de compras. O governo diz estar buscando padronizar a comunicação e evitar que consumidores sejam induzidos ao erro sobre a qualidade do produto. Ao passo que o governo eleva as regulamentações no setor de chocolates nacional, eventos como a crise global do cacau fizeram os preços dispararem em 2024, tornando o cacau mais caro do que o cobre, e os preços se mantiveram altos tanto no ano passado como no momento atual, com o principal motivo sendo quebras de safra em produtores africanos. Cerca de 65% do cacau mundial vem de 4 países da África Ocidental, sendo estes a Costa do Marfim, Gana, Nigéria e Camarões. Combinando isso ao crescimento da demanda por chocolates no Brasil, criou-se um cenário onde a alta dos preços na matéria-prima elevou também os preços do produto final. Segundo a Agência Brasil, os preços de ovos de chocolate e demais derivados de cacau se encontram cerca de 14% mais caros em comparação ao ano passado. Mesmo com a recuperação da safra, a expectativa é de que o setor produza 20% menos ovos de chocolate este ano. Uma queda abrupta, ainda mais se considerarmos que atualmente as famílias compram uma quantidade maior de chocolates do que compravam há 10 anos. Diante desse cenário, fica claro o descompasso entre a realidade e a burocracia. Enquanto o setor tenta sobreviver à crise e aos preços recordes da matéria-prima, o governo ignora os problemas reais e foca em criar dificuldades adicionais. A desculpa esfarrapada do governo de proteger o consumidor ignora que impor novas regras de nomenclatura, justamente agora, o Estado apenas aumentaria ainda mais os custos de conformidade das empresas, o que inevitavelmente acaba sendo repassado para o preço final que você paga no mercado. Medidas estatais como a regulamentação de setores inteiros da economia sempre vêm com efeitos negativos indesejados que, em muitos casos, funcionam como verdadeiros tiros pela culatra. Os efeitos positivos da regulamentação, se é que tem algum, acabam sendo totalmente cancelados pelos efeitos negativos, e no final acaba sendo melhor que o governo nem tivesse feito nada sobre a situação. Para dar um exemplo, vamos observar os efeitos das políticas habitacionais do governo americano ao longo do tempo. Devido a eventos como a Grande Depressão e o Baby Boom dos anos 1940 e 1950, o governo americano tomou medidas para tentar garantir a habitação pública, criando leis de zoneamento, medidas restritivas quanto à política habitacional e incluindo controle de aluguéis. O resultado não poderia ser outro. Após várias décadas, o preço de imóveis e aluguéis disparou, levando a um número cada vez maior de adultos que ainda moram com os pais devido à incapacidade do salário em pagar pelos compromissos hipotecários ou de aluguel. Inquilinos foram expulsos de suas casas e acabaram indo morar nas ruas, muitos deles inclusive estando empregados. Outros acabaram vivendo em carros ou trailers devido aos altos custos.
Da mesma forma, é esperado que tais medidas regulatórias sobre o chocolate acabem impactando não apenas o mercado de consumo, com mudanças de preços influenciadas pela legislação estatal, como também mudanças no padrão dos consumidores, que podem ficar confusos com as novas nomenclaturas, fora o principal, que é a carestia dos produtos oferecidos nas lojas e supermercados nacionais, que terão de ser reclassificados, ter suas embalagens alteradas e até mesmo mudar suas receitas, em alguns casos. Não pense que medidas estatais para regular a economia são coisas dos estados modernos. Na antiguidade, civilizações como o Egito e a Mesopotâmia possuíam um amplo aparato burocrático que administrava diretamente a produção e distribuição de recursos. O que essas antigas civilizações colheram dessas regulações foram crises, disrupções no mercado, corrupção excessiva e, eventualmente, a queda do sistema e da própria sociedade. Apesar de os faraós de hoje em dia não mais dizerem explicitamente que são semideuses e não utilizarem do controle estatal sobre a religião de forma direta para se beneficiar, os engravatados em Brasília se utilizam cada vez mais de métodos mais sofisticados para sufocar a economia, extrair e concentrar as riquezas do topo da pirâmide e camuflar as verdadeiras razões sob motivos aparentemente nobres, como vontade popular ou zelo pela saúde da nação. Mas afinal, o que seria uma nação senão um conjunto de fronteiras imaginárias entre vizinhos? A grande verdade é que assim como não há bem maior, pois cada um vê apenas seu próprio interesse e o dos seus grupos particulares, como familiares e amigos, não há nação nem Estado, sendo apenas um conjunto de velhos engravatados que possuem o controle dos meios estatais de violência. Sem esse monopólio da força, não haveria nenhuma relação entre pessoas de bem e os entes estatais representados por políticos e funcionários públicos. Por muito tempo, o Estado funcionou em ciclos de nascimento, prosperidade, apogeu, declínio e colapso, desde a antiguidade até os tempos modernos. O que diferencia os tempos de faraós, reis e imperadores dos tempos atuais são os avanços tecnológicos que permitem ao Estado ter o controle total sobre os indivíduos e a sociedade no geral. Se na antiguidade os súditos estavam condenados à vontade e ao bel prazer de tiranos e monarcas por falta de alternativas, na era moderna o cenário é completamente o oposto. O avanço da criptografia, a criação de tecnologias em blockchain, como o Bitcoin e outras tecnologias descentralizadas, começaram um processo de criação de um verdadeiro buraco na muralha de repressão e controle estatal sobre o indivíduo. Enquanto Brasília tenta regular o percentual de cacau para manter a inflação que eles mesmos criaram, através da expansão monetária e políticas de controles desastradas, milhares de indivíduos ao redor do mundo já perceberam que a única saída não é jogar o jogo do Estado, mas encontrar alternativas fora da área de alcance do Leviatã. A regulação do chocolate é apenas um sintoma de uma doença significativamente maior. A agonia de um sistema que precisa cada vez mais controlar cada microtransação humana, tanto para justificar sua existência parasitária, quanto para atender às vontades dos ladrões engravatados. Quando o governo impõe regras e padrões arbitrários, não está apenas prejudicando milhões de indivíduos pacíficos, mas também criando entraves que beneficiam os amigos do rei por debaixo dos panos, como quando a proibição de canudos de plástico beneficiou os produtores de canudos de papel, por exemplo. No fim das contas, o chocolate amargo é apenas mais uma vítima na longa lista de alvos do Estado em uma guerra entre liberdade e tirania, entre eficiência e burocracia. Os padrões mais valorizados pela livre troca entre indivíduos são, cada vez mais, substituídos por aparências, desculpas e jargões morais que tentam justificar a opressão. Como já dizia Salomão, não há nada de novo debaixo do sol. Entretanto, ainda há esperança. Ao mesmo tempo em que o Bitcoin retira cada vez mais o poder do Estado de taxar os indivíduos e usurpar suas riquezas, duras realidades como o problema do cálculo econômico tornam a ineficiência estatal cada vez mais aparente, desde ruas sem pavimentação adequada até serviços públicos que servem apenas para serem antros de corrupção, ao invés de terem alguma utilidade real. Cada vez que o indivíduo opta por ignorar as narrativas e mentiras oficiais do Estado e, ao invés disso, busca entender a mecânica real por trás da economia, comete-se um ato de rebeldia contra o Leviatã. Afinal de contas, o Estado pode até acabar com o chocolate amargo ou aumentar impostos, mas jamais conseguirá adoçar a amarga realidade que é ser chicoteado e explorado todos os dias por impostos e humilhações feitas por políticos contra a população. Se os dias de Moisés e do faraó o êxodo era pelo Mar Vermelho e pelo deserto, nosso novo êxodo é através da tecnologia, e a liberdade é o destino final. O Ancapistão vem aí.
Obrigado pela audiência, esse é o canal colaborativo, participe você também. Cadastre-se agora mesmo no site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima, fiquem com Deus. Tchau, obrigado.